Oi gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. O vídeo de hoje é mais um da série Rainhas Fashion, uma das séries mais amadas por vocês aqui nesse canal. E hoje eu vou te contar a história de uma rainha que assim todo mundo conhece, sem exceção. A única possibilidade que você tem de não saber quem é ela é se você estiver morando em Marte. Ela não só foi a rainha mais longeva, como também a com maior reinado da história do Reino Unido. Na Crônica da Moda de hoje, eu vou te contar como a Rainha Elizabeth II utilizou a moda a seu favor durante os seus 70 anos de reinado. Antes da gente começar, deixa eu dar meu recadinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo de sobre as histórias das rainhas fashion e como elas influenciaram a moda, já deixa o seu like nesse vídeo pra me ajudar. E tem vários outros vídeos aqui dessa coleção, tá? Dessa série, como eu chamo. Vou deixar o link aqui em cima e também na descrição pra você ver depois. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda vez que eu coloco vídeo novo aqui, você recebe uma notificação e aí vem correndo assistir. Ah, e se você gosta de saber todas as novidades do mundo da moda, ver análises dos desfiles, ver de onde saem as tendências, descobrir as histórias da moda, me segue lá no Instagram e no TikTok, que também tem muito conteúdo legal. Vamos lá, eu vou começar esse vídeo mandando a real pra vocês. A Rainha Elizabeth nunca deveria ter se tornado rainha. Nunca. Pelo menos não se as coisas tivessem transcorrido no nível da normalidade, na naturalidade que era esperado na época. Se isso tivesse acontecido, Elizabeth teria vivido sua vida no campo, afastada de Londres, e a gente nunca ia saber quem ela era. Elizabeth só virou rainha por causa de um casamento indesejado na família real e que aconteceu quando ela ainda era criança. Lá na década de 30, o herdeiro do trono era o tio de Elizabeth, David, que era irmão mais velho do pai dela, Albert. Se tudo transcorresse como era esperado, o David iria assumir o trono, quando o avô de Elizabeth falecesse, então ele ia casar, ia ter filhos, E aí o pai de Elizabeth ia ficar cada vez mais atrás na sucessão do trono e os filhos dele mais atrás ainda. Em 1936, o tio de Elizabeth foi coroado e se tornou o rei Eduardo VIII. Naquele mesmo ano, os pais de Elizabeth já eram duque e duquesa de York e ela tinha apenas 10 anos e nenhuma preocupação na vida. Foi neste mesmo ano que o rei conheceu uma socialite americana chamada Wallis Simpson, que estava passando uma temporada ali em Londres e se apaixonou perdidamente por ela e foi lá e disse a toda a família, informou a todo mundo que era com ela que ele iria casar, que ela seria a futura rainha da Inglaterra. Inclusive, vou abrir um parêntese aqui, porque nós já falamos dela no meu vídeo sobre ícones de estilo dos anos 30, porque ela era uma mulher elegantérrima. Mas voltando aqui pra nossa história, a coisa não era tão simples assim. Primeiro porque Wallis Simpson, além de ser americana, era uma mulher divorciada 2 vezes, o que significava que teria todo um problema de aceitação perante a família real e perante o povo britânico, que ia ter que aceitar uma rainha que não era inglesa, E ainda por cima divorciada 2 vezes, o que hoje isso pode parecer muito natural, muito normal, visto inclusive a história de Meghan e de Harry, mas naquela época isso estava bem longe do padrão de moralidade, e de virtude que se tinha naquela época. E para além de tudo isso, ainda havia uma questão prática. O Edward VIII, enquanto rei da Inglaterra, também era o chefe da igreja anglicana. E naquela época a igreja anglicana não aceitava que pessoas divorciadas se casassem novamente caso seus ex-cônjuges ainda estivessem vivos. E nessa época, os 2 ex-maridos de Wallis estavam vivinhos da Silva. Resultado, não houve brecha, não houve negociação, o Edward renunciou à coroa no mesmo ano em que ele foi coroado e foi viver a vida com sua amada Wallis, longe inclusive da Inglaterra, eles foram viver exilados em Paris. Como ele não tinha filhos, a coroa caiu no colo do seu irmão mais novo, o Albert, que passou a ser o rei George VI e, consequentemente, a próxima na linha ia ser a sua filha mais velha, Elizabeth. Ok, agora que eu contextualizei como Elizabeth chegou no trono, a gente vai dar um salto aqui de 11 anos e vamos para 1947, o ano que ela se casou com o príncipe Philip. Sendo bem sincera, gente, Elizabeth não era uma mulher muito antenada na moda, não. Inclusive, esse crédito a gente tem que dar todinho para a irmã mais nova dela, Margaret, que ela era realmente um grande ícone fashion dos anos 50, só usava Dior, Givenchy, as marcas francesas, ia para os desfiles, dessas mesmas francesas lá em Paris, saía nas capas de revista. Inclusive, a gente falou dela no meu vídeo sobre ícones de estilo dos anos 50. Mas, como Elizabeth era herdeira do trono, a princesa de Gales, é óbvio que tudo que ela fazia e tudo que ela vestia ganhava muito mais notoriedade. E esse foi o caso do seu vestido de noiva, que a gente pode dizer que foi o primeiro marco fashion
de Elizabeth. Em 1947, o ano que ela casou, havia apenas 2 anos que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E os países que tinham se envolvido no conflito ainda passavam pelo racionamento, né, de vários produtos, incluindo os tecidos, né? Inclusive, o tecido foi um dos itens mais racionados, né? A moda foi super impactada durante a guerra. Já contei isso pra vocês aqui em alguns vídeos. Como Elizabeth, nos anos finais da guerra, atuou no exército britânico, né, junto com outras mulheres e tal, ela ganhou os cupons do racionamento, né? Esses cupons davam direito a uma quantidade limitada daquele produto racionado, né? E aí ela foi guardando os cupons ao longo dos anos, né? E aí, quando deu 1947, ela juntou tudo que ela tinha guardado de cupom para comprar os tecidos e os materiais para fazer o seu vestido de casamento. Na época, inclusive, essa atitude dela foi muito bem vista pelo povo poder ver que a família real e a princesa não estavam sendo privilegiados de alguma forma, né? Por ela estar ali igual a todo mundo juntando seus cuponzinhos para comprar tecido. Inclusive, muitos súditos doaram seus próprios cupons do racionamento para a princesa, para ela pagar pelo seu vestido de casamento. E ela, obviamente, agradeceu, mas não aceitou e depois ela doou os cupons. Seu vestido de casamento foi criado pelo estilista inglês Norman Hartnell, que naquela época era o bambambam do momento. Inclusive, durante muitos anos, ele foi o estilista oficial da família real e ele utilizou cetim de seda para fazer o vestido e bordou com 10.000 pérolas. Isso sem contar que o vestido ainda tinha uma cauda de 4 metros. E pense que a gente estava no racionamento. Imagina se não estivesse. Bom, entrando nos anos 50, Elizabeth era uma jovem de 20 e poucos anos, recém-casada, ainda princesa, né? Então ela usou e abusou muito dos vestidos inspirados no New Look de Christian Dior, né? Que eu já falei dele inúmeras vezes aqui pra vocês, né? Ele realmente influenciou muito a moda dos anos 50. Ele foi lançado, inclusive, em 1947, o ano que Elizabeth casou. Então, nos anos 50, ela usou muito vestido com cintura marcada, com saia rodada, muito vestido de alcinha, inclusive. Afinal, ela era apenas uma jovem princesa recém-casada, ainda com obrigações, mas nem tanto. Em 1953, viria a nascer outro vestido icônico seu, outro marco fashion, que foi o seu vestido da coroação. Ele também foi feito por Norman Hartnell, que naquela época fez 8 croquis, né? Desenhou 8 modelos diferentes para Elizabeth escolher, e ela saiu pegando uma coisinha de cada modelo, e aí ele fez um outro croquis com essas coisinhas que ela pensou de cada um, e assim nasceu o seu vestido de coroação, que era bordado com lantejoulas, com pérolas e com fios de prata e ouro. E assim, gente, essa era uma peça que carregava um simbolismo gigantesco, porque no bordado da saia estavam desenhadas as flores que representavam cada um dos países que compunham a Comunidade das Nações, a Commonwealth, como eles chamam, né? Esses países são aqueles países que foram em outras épocas colônias inglesas, né? Muitos na época de Elizabeth já não eram colônias mais, né? Alguns ainda tinham ela como chefe de estado, mas tinham governos independentes, né? Então, eles formaram essa comunidade muito forte e aí cada um deles estava representado ali no seu vestido. Então, tinha da África do Sul, da Nova Zelândia, do Canadá, da Austrália, né, da Índia. E na ocasião, Elizabeth também utilizou um colar de diamantes que pertenceu à Rainha Vitória, sua tataravó, se eu não me engano, e que ela usou no seu jubileu de ouro em 1887. Inclusive, também temos vídeo aqui no canal falando como a Rainha Vitória influenciou a moda. Eu super aconselho que vocês vejam depois daqui, porque existem alguns paralelos interessantes entre a história dela e a história de Elizabeth, vale a pena. Agora, gente, como rainha, Elizabeth passou a ver a moda com outros olhos. Não era mais uma coisa a ser meramente apreciada, mas sim uma importante ferramenta para o trabalho que ela tinha que desempenhar agora. Afinal, ela sabia que, como rainha, ela seria muito mais vista do que ouvida, dado o fato de que no sistema da monarquia parlamentarista, né, na Inglaterra, a rainha é apenas um símbolo, né? Ela é apenas uma coisa figurativa, decorativa. Ela tá com a cara estampada nos selos, nas moedas, vai para os eventos, inaugurações, dá tchau, etc. Mas ela não tem nenhum poder de governabilidade, nenhum poder de tomada de decisão. Quem toma as decisões, faz as leis, né, governa de fato, é o primeiro-ministro e o parlamento. Ela simplesmente é informada do que acontece. Ela pode até desaconselhar e tal, falar, eu acho isso legal, não acho isso, mas assim, eles não têm obrigação nenhuma de ouvir a opinião dela, inclusive muitas vezes não vão ouvir, né? Então, ela era uma figura bem decorativa e ela sabia que por isso as aparências importavam muito para ela. Tanto é que foi acreditado à rainha a invenção, digamos assim, do termo, né,
diplomacia da alfaiataria, ou como eles chamam lá, o Sartorial Diplomacy, que basicamente é o quê? Você usar a moda, o vestuário, como uma ferramenta diplomática, né? Então Elizabeth fez muito isso. Toda vez que ela vai visitar um outro país, né, ou vai receber algum chefe de estado de outra nação, ela sempre faz questão de usar alguma coisa na sua roupa que homenageie aquele país. Inclusive, essa diplomacia da alfaiataria já começou lá atrás na coroação dela com o bordado, né, na saia, representando cada um dos países da Comunidade das Nações. No ano da sua coroação, inclusive, em 1953, o governo brasileiro, que na época o presidente era o Getúlio Vargas, deu de presente para Elizabeth um conjunto de colar e brincos feitos de águas marinhas, né, que tinham saído de uma mina lá no Rio Grande do Norte. Na época, inclusive, quem deu o presente, né, foi o Assis Chateaubriand, que era o embaixador do Brasil em Londres, e Elizabeth, toda vez que encontrar com algum presidente aqui do Brasil, ela usava esse conjunto. Foi o caso, por exemplo, quando ela encontrou o ex-presidente Lula, ela estava lá bem bonita com seu conjunto de águas marinhas do Brasil. Inclusive, essa é uma das joias que ela mais gosta, porque ela já usou várias outras vezes em outras ocasiões que não tinham nada a ver com o Brasil, que não envolviam o governo brasileiro. Portanto, ela não teria um motivo, um porquê usar, a não ser pelo fato de que ela gosta muito, então ela sempre usa. Bom, os looks de Elizabeth tinham sempre 3 acessórios que eram indispensáveis para ela: o chapéu, o colar de pérolas de 3 voltas e o broche. O chapéu basicamente tinha uma função prática, né, que era manter o cabelo da rainha sempre alinhado, arrumado. Às vezes ela estava na rua, em algum compromisso, ali, falando com as pessoas, cumprimentando e tal, passava um vento e bagunçava o cabelo dela, não podia ser, né? Imagina a rainha sair na foto com os cabelos para cima, não ia ficar bem. Então o chapéu sempre estava lá com a função de manter o cabelo dela alinhado. E ela sempre gostou muito de acessórios de cabeça em geral, né? Tanto é que quando ela ia pra Escócia, lá pra sua casa de campo, nas férias, a gente sempre via fotos dela com o icônico lencinho aqui amarrado na cabeça, que virou uma marca registrada dela. Inclusive, esses lenços eram o Burberry e alguns da Hermès também. Inclusive, é uma exceção, né? Porque a rainha sempre prioriza usar marcas inglesas, mas nos lenços, de vez em quando, ela faz uma exceção e usa um Hermès. Usava, quer dizer. Sobre o colar de pérolas e o broche, era uma dupla, né? Um combo que estava super em alta nos anos 50. Toda mulher elegante que se prezasse tinha que usar um colar de pérolas e um broche. Tipo assim, era uma coisa super em alta, trend do momento, né? Isso depois caiu em desuso, né? Especialmente pelas mulheres mais jovens, pelas novas gerações, mas Elizabeth amava e seguiu firme e forte usando seu colar de pérolas de 3 voltas e seus broches até o fim. Bom, na sua primeira década de reinado, que foi os anos 50, como eu falei, Elizabeth abusou muito da estética do New Look, né? Ela não usou nenhum vestido Dior, propriamente dito, porque, como eu falei, ela priorizava as marcas inglesas, mas estava lá sempre com a cintura marcada, com as saias rodadas, né, que compunham o visual do New Look, né. E de noite ela não economizava no brilho, porque de dia ela ainda saía assim com a roupinha mais casual, estampadinha, florzinha, ainda não usava aquelas cores super fortes dos anos 50, né, como a gente viu ela usando hoje. Inclusive estou com esse vestido aqui em homenagem a ela. Ela usava uns tonzinhos mais pastéis, né? Mas durante os eventos da noite, os bailes de gala, jantares, óperas, ela não economizava. Era vestido com bordado, com renda, com brilho, aquelas joias super suntuosas, coroa e a estola, né, de pele, né, que naquela época, enfim, isso era permitido, né, era muito comum nas classes altas, né, você usar coisas com peles de animais, né? E assim, ela ia super glamurosa para esses eventos da noite. E era assim uma coisa que também tem um pouco da moda aí, né? Porque a moda dos anos 50 foi uma moda muito glamurosa, muito suntuosa, né? Muito assim, aquela coisa bem princesa, né? Então a moda favorecia muito que ela fosse para esses eventos assim, bem, né? Bem arrumada, com bastante brilho. E afinal ela era rainha, então ela tinha tudo a seu favor. Com a chegada dos anos 60, ela aderiu muito ao vestido em modelo tubinho, né, que ficou muito popular naquela época e também era um vestido mais enxuto, assim, ela gostava bastante. E mais pro final da década foi que ela começou a aparecer com cores mais fortes, né, que a gente inclusive conhece ela, né, nos últimos anos usando o verde-limão, o rosa, choque, o vermelho. Foi ali que ela começou
a ousar um pouco mais nas cores. Inclusive o uso da cor forte tem um motivo, né, bem prático, que primeiro é seguindo aquela linha de que ela é mais vista do que ouvida. Então, quando ela tá no meio de uma multidão, num evento, tem que garantir que ela seja vista, que todo mundo saiba onde está a rainha e apontar, ó, aquela é a rainha, aquela é de verde, aquela é de rosa, né? E também para a questão de segurança, né? Para que seus seguranças vejam com facilidade onde ela tá, se precisar tirar ela de algum lugar e tal, enfim. Ela precisa ser vista e encontrada com facilidade, por isso que são as cores fortes. Nessa época também, aí no final dos anos 60, início dos 70, foi quando ela começou a ousar mais, inclusive acho que foi a época que a rainha mais ousou nos seus looks, nos chapéus, né? Então ela usou nessa época uns chapéus assim bem diferentões, diria até com gosto duvidoso, mas quem sou eu? Ela é a rainha, né? Ela era a rainha. Então ela usava umas touquinhas de flores, por exemplo, que ficou super comum, assim, popular na época, né? Virou assim uma marca registrada da rainha. E assim, a partir dessa época aí do final dos anos 60, Elizabeth vai mudar muito pouco o seu estilo, né? Até porque é a partir daí que a moda também começa a ficar mais rebelde, mais transgressora, né? Então é meio difícil você imaginar a rainha usando tipo mini saia, usando calça boca de sino, né? Então não combina muito com o estilo dela. Mas Elizabeth deu seu jeito de incorporar uma tendência ou outra aqui e ali. Nos anos 70, por exemplo, algumas vezes ela substituiu o tradicional chapéu pelo turbante, que estava super em alta na época. Nos 80 ela colocou uma ombreirazinha aqui de leve, aqui ali, nem de longe as ombreiras que Diana usava, né? Porque nós que Diana era jovem, o ícone fashion e tal. A rainha era um pouco mais comedida, então ela usou uma ombreirinha aqui e ali, mas nada demais. Bom, desde 2002 a rainha contava com a ajuda de dois estilistas para se vestir, que era a Angela Kelly e o Stuart Parvin, né? Que eles inclusive ajudavam a montar os looks dela, costuravam também. Então era assim, era quem escolhia o guarda-roupa da rainha, eram eles, e eles ficaram com ela até o fim, né, até agora, 2022, com a sua morte, e ambos receberam a Royal Victorian Order, né, que é uma ordem que uma honraria, na verdade, que todos aqueles que servem a rainha e a sua família de alguma forma são gratificados com essa nomeação. Em 2018 foi criado o Queen Elizabeth II Award for Designer, né, que é um prêmio concedido pelo British Fashion Council, né, o Conselho da Moda britânico, para algum jovem talento da moda ali do Reino Unido. O primeiro estilista a ganhar esse prêmio foi o Richard King, e naquele ano, em 2018, a rainha compareceu ao desfile dele na London Fashion Week e sentou do lado de ninguém menos do que Anna Wintour, né, a papisa da moda, a rainha da moda, né, a lendária diretora, editora-chefe da Vogue americana, né, e assim, essa foto ficou super emblemática porque era praticamente duas rainhas sentadas juntas, dois ícones, né, ali lado a lado na primeira fila do desfile. Então essa foto é uma das mais icônicas que Elizabeth tem no mundo fashion. Elizabeth faleceu no dia 8 de setembro de 2022 e a última imagem que a gente tem dela é ela no seu look mais tradicional, com seu colar de pérolas de 3 voltas, com seu broche, com seus sapatos pretos, que poderiam ser Anello & David, que é uma marca britânica, ou Ferragamo, que era outra seção dela, porque a Ferragamo é uma marca italiana, mas que ela gostava muito. Acho que nessa foto só ficou faltando a sua bolsa preta, que sempre acompanhava ela quando ela saía, que era da marca Launer London. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história da Rainha Elizabeth II através da moda. Eu acho fantástico essa coisa dela ter usado a moda como uma ferramenta diplomática, dela ter entendido logo cedo o poder que as aparências tinham, né, para o trabalho dela, que é basicamente isso, é um trabalho de aparência, né? Então, assim, eu acho fantástico como ela conseguiu utilizar a moda a seu favor até o último dia da sua vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me contem aqui embaixo o que vocês acharam da história, né? Se vocês têm outras dúvidas sobre as modas da Rainha Elizabeth, o que mais vocês gostariam de saber, que a gente segue conversando, tá bom? Um beijo!